Você já se perguntou por que tantas vezes o trapaceiro vence e o egoísta prospera sem limites? Essa dúvida lateja em muitos de nós, como uma ferida sempre aberta. Parece que o universo está quebrado, que as regras do jogo foram viciadas em favor de quem não tem escrúpulos, como se houvesse uma força invisível que constantemente empurrasse os maus para cima e deixasse os bons patinando no mesmo lugar. Mas e se por trás dessa injustiça aparente houvesse uma lógica fria, quase matemática, regendo tudo? Há séculos, o filósofo Baruch Spinoza nos deixou uma chave tão brutal quanto reveladora para compreender isso. Prepare-se. Esta explicação não foi feita para confortar, mas para expor uma verdade incômoda e poderosa, uma daquelas que mudam a forma como enxergamos o mundo. Com certeza, você já sentiu isso 1000 vezes. Aquela pontada no estômago ao ver o político corrupto sorrir com cinismo na televisão, o chefe manipulador conquistando mais uma promoção às custas do esforço dos outros, ou aquela pessoa tóxica em seu círculo que sempre parece se dar bem, deixando atrás de si apenas cacos, caos e dor. E mesmo assim segue intocada, quase blindada, como se nada pudesse atingi-la. Nessas horas a pergunta é inevitável. Onde está a justiça? O bem não deveria prevalecer? Desde pequenos fomos educados a acreditar que ser bom traz recompensa, que a honestidade abre caminhos e que a empatia é um valor supremo. No entanto, a realidade insiste em nos dar um tapa atrás do outro, como se zombasse dessa crença ingênua. Vemos, dia após dia, como a ambição desmedida, a frieza calculada, a ausência total de escrúpulos e, sejamos francos, até a pura maldade, parecem ser as armas mais eficazes para subir na hierarquia, conquistar poder e vencer neste tabuleiro cruel chamado vida. É uma pergunta que queima como fogo e que nos faz questionar tudo o que aprendemos. Será que estamos errados desde o começo? Será que os bons, no fundo, não passam de ingênuos que jogam com regras que nunca existiram? Essa sensação de impotência, de frustração, é universal. Você não está sozinho nisso. Milhões de pessoas, em diferentes culturas e épocas, se fazem a mesma pergunta todos os dias, olhando para um mundo que frequentemente parece recompensar justamente o pior da natureza humana. É precisamente nesse ponto que a filosofia, e em particular a visão de um pensador tão radical como Spinoza, pode nos oferecer não um consolo barato, mas uma perspectiva diferente, que, embora dura e quase cruel, pode ser incrivelmente libertadora e, acima de tudo, esclarecedora. Porque para entender por que os maus parecem vencer, precisamos primeiro desmontar as ilusões que carregamos. Nossas próprias ideias sobre o que significa vencer, sobre o que chamamos de maldade e sobre como o universo realmente funciona. Ou pelo menos como este gênio holandês o concebia. Segure-se firme, porque daqui em diante mergulharemos em águas profundas e agitadas, que podem balançar nossas certezas. Mas a travessia, ainda que desconfortável, valerá a pena para compreender esse aparente paradoxo. Para começar a desenrolar esse novelo, precisamos viajar ao século XVII e conhecer Baruch Spinoza, um homem que ousou pensar de forma tão livre que foi excomungado, taxado de herege e temido pelas mentes mais conservadoras do seu tempo. Suas ideias eram vistas como perigosas, quase como um veneno capaz de corroer as estruturas religiosas e sociais da época. Spinoza não era um filósofo enclausurado em bibliotecas luxuosas. Era um artesão, um polidor de lentes, alguém que unia o trabalho manual ao rigor intelectual e que buscava a verdade com uma honestidade quase dolorosa. Sua visão de mundo, de Deus e da natureza humana é a base da explicação fria e implacável que vamos explorar. A natureza indiferente de Spinoza. Imagine um universo vasto e silencioso, onde não há um Deus pessoal julgando seus atos do céu, anotando cada erro e cada virtude em um livro de recompensas e punições. Não há um plano secreto e divino que premie a bondade e castigue a maldade como nos ensinaram nas histórias de infância. Para Spinoza, Deus e a natureza são uma e a mesma coisa. Deus sive natura, Deus, ou seja, a natureza, uma substância infinita, eterna, sem rosto, sem emoção, que opera segundo leis imutáveis necessárias
tão impessoais e rigorosas quanto as fórmulas da geometria. Neste cosmos espinosista, não existe bem ou mal em si. Esses conceitos são invenções humanas, rótulos que colamos na realidade a partir dos nossos desejos, medos e convenções sociais. A natureza, em sua vasta indiferença, simplesmente é. Um terremoto não é mau. Ele apenas acontece, resultado inevitável do choque entre placas tectônicas. Um furacão não é cruel. É apenas a consequência física da pressão atmosférica e do calor. Do mesmo modo, um leão que caça uma gazela não é malvado. Ele apenas segue seu instinto de sobrevivência, cumpre a lei de sua própria natureza. E, para Spinoza, nós, humanos, também estamos presos a essa mesma lógica inevitável. Esta é a primeira pílula difícil de engolir. O universo não tem um código moral. Ele não opera com a lógica de um juiz cósmico. Não mede nossas ações com balança de justiça. Não se importa se você é bom ou mal segundo os padrões humanos. O que chamamos de maldade ou bondade são apenas rótulos que nós mesmos criamos, etiquetas que colamos em ações e pessoas dependendo de como elas nos afetam, de como se alinham ou não com nossas expectativas, desejos e valores culturais. Essa constatação pode soar profundamente desoladora, como se nos arrancasse a esperança de um propósito maior, como se nos deixasse órfãos de um sentido universal. Mas Spinoza enxergava isso de outra maneira. Para ele, esse era o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade. A liberdade que nasce não da ilusão de recompensas externas, mas do entendimento lúcido da realidade. Se o universo não julga, então a responsabilidade de criar e sustentar uma ordem ética recai inteiramente sobre nós, seres humanos. Cabe a nós construí-la, baseando-nos não em fantasias, mas na razão e na compreensão de nossa própria natureza e da natureza do mundo ao nosso redor. Foi impulso vital. Conatus. Agora surge a questão inevitável. Se o universo é indiferente e bem e mal são apenas construções humanas, como explicar o fato de que tantas vezes os maus parecem prosperar? É aqui que entra em cena um conceito central de Spinoza, o conatus. A palavra, de origem latina, poderia ser traduzida como o esforço ou impulso fundamental de cada coisa para perseverar em seu ser. É a tendência de tudo o que existe de manter-se vivo, de expandir sua potência de agir, de aumentar seu poder de existir e de atuar no mundo. Nada escapa a esse princípio. Uma pedra, ao permanecer imóvel em sua inércia, está exercendo seu conatus. Uma planta, ao buscar a luz e enraizar-se para absorver nutrientes também. Um animal que caça para se alimentar, ou um ser humano que luta por sobrevivência, reconhecimento e crescimento. Todos são expressões do mesmo impulso vital universal. O conatus é, em essência, um instinto de sobrevivência elevado à condição de lei fundamental da natureza. Não é bom nem mal, simplesmente é. E como isso se relaciona com os maus que parecem vencer? Bem, alguém que rotulamos de mau, o egoísta, o manipulador, o cruel, pode estar, do ponto de vista frio e geométrico de Spinoza, apenas exercendo seu conatus de forma mais direta, mais crua, sem os filtros da empatia ou da moral social que muitos de nós consideramos indispensáveis. Se a natureza dessa pessoa, ou melhor, as paixões que a dominam, a impulsionam a acumular poder, riqueza ou influência sobre os outros, e ela age de acordo com isso sem freios internos como a culpa, a compaixão ou o senso de justiça, é bem possível que, em certos contextos, alcance resultados visíveis mais rapidamente. Às vezes, esse aparente sucesso se traduz em ascensão social, acúmulo de bens ou posição de poder. Mas é fundamental entender que isso não significa que o universo esteja premiando a maldade. Não há prêmio. O que existe é apenas consequência. As ações dessas pessoas, alinhadas ao seu impulso dominante e livres dos entraves de considerações éticas mais complexas, podem ser mais eficazes para conquistar objetivos imediatos em um ambiente competitivo ou indiferente. É o mesmo que acontece com um predador na natureza.
Quando um leão abate uma gazela, não há moral em jogo. Seu sucesso na caça não é uma recompensa pela crueldade, mas o resultado de sua força, de sua astúcia e da necessidade instintiva de sobreviver, de perseverar em seu ser. A ilusão do sucesso e a verdadeira liberdade. Se o mal está simplesmente exercendo seu conatus de forma eficaz para atingir seus fins, isso quer dizer que Spinoza justifica a maldade? De maneira alguma. E é justamente aqui que sua filosofia se torna mais profunda, mais desafiadora e, para muitos, surpreendentemente esperançosa. Spinoza faz uma distinção clara entre agir movido por paixões tristes, como ódio, inveja, medo ou avareza, e agir guiado pela razão. Quando vivemos dominados por paixões tristes, mesmo que pareça, à primeira vista, que estamos aumentando nosso poder, por exemplo, acumulando riquezas por meio da exploração ou do engano, na realidade, estamos em estado de servidão. Somos escravos dessas paixões, marionetes de forças internas que não controlamos. Nesse estado, por mais que se conquiste externamente, não se alcança a verdadeira liberdade. A pessoa pode ter dinheiro, status, influência, mas continua cativa, acorrentada ao que a move por dentro. Para Spinoza, quem age assim não é livre, é prisioneiro. A verdadeira liberdade e o aumento real de nossa potência de agir não vem da força bruta, da esperteza ou da conquista momentânea, mas da compreensão profunda de viver e agir conforme a razão. A razão é a nossa ferramenta mais poderosa. É ela que nos permite enxergar para além das aparências imediatas, que nos dá a capacidade de entender tanto a nossa própria natureza quanto a natureza dos outros, e, sobretudo, as leis que regem o universo. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, aquilo que parecia caótico e ameaçador passa a ter forma, estrutura e sentido. A razão nos revela algo essencial, que a cooperação, a benevolência e a justiça, não uma justiça punitiva, vinda de cima, como um castigo divino, mas uma justiça entendida como equidade, equilíbrio e respeito mútuo, são, a longo prazo, mais benéficas para a nossa própria perseverança enquanto seres sociais. Sozinhos, somos frágeis, juntos, prosperamos. A razão nos mostra que o verdadeiro fortalecimento de nosso ser está na construção de relações de confiança, na criação de comunidades saudáveis, na prática da amizade e da solidariedade. Uma pessoa má, obcecada apenas com o próprio benefício às custas dos outros, pode até parecer estar vencendo batalhas superficiais, conquistando poder, acumulando bens, dobrando pessoas à sua vontade. Mas na visão de Spinoza, ela está perdendo a guerra mais importante, a da construção de uma existência plena, lúcida e racional. Está presa em um ciclo de paixões que a escravizam por dentro, paixões que prometem prazer imediato, mas entregam inquietação, angústia e vazio. Pense nisso. Alguém consumido pela avareza nunca tem o suficiente. Por mais que acumule, sempre existirá um vazio a ser preenchido, um próximo degrau a ser alcançado. Alguém dominado pela inveja, não importa quão alto chegue, sempre encontrará alguém que possui algo a mais, algo que desperta o ressentimento e alimenta o tormento. Uma pessoa guiada pelo ódio, mesmo que derrote um inimigo após o outro, nunca encontra paz, pois sua vida gira em torno da destruição e não da construção. Esse não é um estado de força verdadeira, mas de profunda fragilidade. Assim, o sucesso do mal é, para Spinoza, apenas uma ilusão de poder, uma miragem. É uma forma de auto-engano. Eles parecem ganhar, mas apenas no tabuleiro errado, jogando um jogo que não conduz nem à felicidade autêntica, nem à liberdade interior. É como construir um castelo magnífico na areia. Por mais grandioso que pareça, cedo ou tarde a maré chega e revela a fragilidade de seus alicerces. Redefinindo a vitória. É aqui que chegamos ao ponto central. Precisamos redefinir o que significa ganhar. Se ganhar é simplesmente acumular mais dinheiro, mais influência ou mais prestígio que os outros, sem se importar com os meios, então é verdade. Muitas vezes,
Aqueles que agem sem escrúpulos podem parecer estar na frente. Mas Spinoza nos convida a dar um passo atrás e olhar com mais profundidade. Ele nos desafia a repensar a vitória em termos mais amplos e mais humanos. Para ele, a verdadeira vitória não é externa, mas interna. É o autoconhecimento, a compreensão de nosso lugar dentro da teia da natureza, o desenvolvimento de nossa capacidade de agir guiados pela razão. Vencer, nesse sentido, é alcançar um estado de serenidade interior, de alegria duradoura. Não uma alegria superficial e passageira, mas uma forma de contentamento sólido, que nasce do aumento de nossa potência de agir. Virtude para Spinoza não é obediência cega a códigos morais impostos de fora, mas a escolha consciente de agir de acordo com as leis de nossa própria natureza, entendida e iluminada pela razão. E o que a razão nos mostra como verdadeiramente útil? Mostra que, a longo prazo, o que mais nos fortalece é a benevolência, a amizade, a justiça social, porque não somos ilhas isoladas, somos seres profundamente sociais, e o nosso bem-estar está inevitavelmente ligado ao bem-estar dos outros. Se todos ao nosso redor adoecem, nossa vida adoece junto. Se todos ao nosso redor prosperam, a nossa potência de agir também se expande. Por isso, a pessoa má, que parece vencer, está, na realidade, perdendo o que mais importa. Está perdendo a chance de conquistar a verdadeira liberdade, a paz interior e a alegria duradoura que só a razão pode proporcionar. Ela está ganhando em um jogo de soma zero no plano material, onde uns ganham apenas porque outros perdem, mas está desperdiçando o jogo de soma infinita, o desenvolvimento interior, a expansão da consciência, a integração com a totalidade da natureza ou, em termos espinosistas, com Deus. É como alguém que, em uma partida de pôquer, vence todas as rodadas e acumula todas as fichas, mas não percebe que está jogando com dinheiro falso, notas de brinquedo, em uma sala vazia. O triunfo é ilusório, sem substância, sem valor real. O que parece uma grande vitória é, na verdade, uma derrota disfarçada, porque não se traduz em nenhuma melhoria verdadeira do ser. A fria lógica do sucesso mundano. Vamos ser claros, porque, na prática, as estratégias dos que chamamos de maus parecem funcionar tão bem no mundo concreto e tangível. Se deixarmos de lado, por um instante, a visão espinosista da verdadeira vitória e nos concentrarmos no chamado sucesso mundano, a resposta se revela em várias camadas. Primeiro, porque essas pessoas frequentemente são menos inibidas pela empatia. A empatia é uma das qualidades mais belas da condição humana. É ela que nos conecta, que nos permite sentir a dor e a alegria do outro, que sustenta a coesão social. Mas, paradoxalmente, no campo da competição crua, a empatia pode ser um obstáculo. Ser capaz de perceber o sofrimento causado pode gerar hesitação, recuo, dúvida. Já alguém com baixos níveis de empatia, ou com traços narcisistas, egocêntricos, até psicopáticos, não carrega esse peso. Para eles, o outro não é um ser a ser considerado, mas apenas um obstáculo ou um recurso no caminho. Diante de uma decisão dura, que implica prejudicar alguém para se beneficiar, não haverá dilema, apenas a escolha do caminho mais curto. Segundo, essas pessoas tendem a apresentar uma maior tolerância ao risco, ou, em alguns casos, uma quase ausência de aversão às consequências negativas de seus atos. Onde outros se retraem com medo da punição, da reprovação social ou do fracasso, elas avançam com ousadia. Não porque não vejam o perigo, mas porque pesam de forma diferente seus custos. O julgamento social, o risco de perda ou até mesmo o castigo legal não os assusta tanto. Muitas vezes acreditam que conseguirão escapar, manipular as regras ou simplesmente suportar as consequências. É como se andassem constantemente na beira de um penhasco, confiando na própria habilidade de não cair. Terceiro, há a manipulação. Muitos desses indivíduos são verdadeiros mestres na arte de explorar as fraquezas humanas. Conhecem profundamente as engrenagens da vaidade, do medo, da cobiça. Sabem quando inflar um ego, quando plantar a dúvida, quando oferecer a promessa de ganho rápido.
São como estrategistas frios diante de um tabuleiro de xadrez, movendo as peças com precisão cirúrgica, enquanto os outros sequer percebem o jogo que está sendo jogado. Além disso, há o contexto maior. Em muitos sistemas sociais e econômicos, certos comportamentos predatórios ou altamente competitivos, mesmo sendo eticamente questionáveis, são recompensados. Um sistema que prioriza apenas o lucro imediato, o crescimento a qualquer custo ou a performance individual acima da coletiva, pode, sem querer, criar um terreno fértil para esses atores. Não é que o universo esteja favorecendo os maus, mas que nós, em nossa busca desenfreada por progresso e resultados rápidos, muitas vezes projetamos sistemas cheios de falhas éticas. E esses sistemas acabam premiando justamente quem sabe explorá-los. É uma ironia amarga. Criamos estruturas para avançar e, sem perceber, abrimos brechas que incentivam comportamentos que negam os valores que mais prezamos. Spinoza talvez diria que tais sistemas não são frutos da razão coletiva, mas das paixões coletivas, especialmente a ganância, o determinismo e a natureza das ações. Aqui entra outro ponto essencial da filosofia espinosista, o determinismo. Para Spinoza, absolutamente tudo no universo, dos movimentos das estrelas até as escolhas humanas mais íntimas, é determinado por uma cadeia infinita de causas e efeitos. O que chamamos de livre-arbítrio absoluto, a ideia de que podemos escolher sem nenhuma influência ou causa anterior, é uma ilusão. Acreditamos ser donos das nossas decisões porque temos consciência do ato de decidir, mas ignoramos todas as forças, internas e externas, que nos levaram até aquele ponto. Essas causas podem vir de fora, o ambiente em que crescemos, as oportunidades que recebemos ou não, as circunstâncias históricas e sociais. Mas também podem vir de dentro, a nossa constituição biológica, nossas paixões, nossas ideias formadas ao longo da vida. Em resumo, nada surge do nada, tudo tem raízes. E como isso se aplica aos maus que parecem ganhar? Se tudo está determinado, as ações deles também estão. Não é que tenham escolhido no vazio ser maus, como se houvesse uma liberdade absoluta e misteriosa nesse ato. São resultado de uma complexa rede de fatores, genéticos, psicológicos, familiares, culturais, sociais, que os moldou e os empurrou para esse tipo de comportamento. Isso não significa que não devam ser responsabilizados socialmente. Precisamos de leis, regras e consequências para proteger a convivência coletiva. Mas essa perspectiva muda o foco. Em vez de ver apenas vilões conscientes e perversos, podemos enxergar peças de um mecanismo maior, agindo conforme as determinações que carregam. Talvez esses indivíduos que chamamos de maus sejam, em certo sentido, apenas mais bem equipados, ou mais afortunados, pelas circunstâncias para explorar a lógica de poder que rege determinados ambientes. Em um mundo onde muitas vezes a força, a astúcia e a frieza são vantagens, eles se alinham perfeitamente ao contexto. O sucesso deles não é obra de mágica, nem de intervenção divina, mas de pura adequação. São como ferramentas afiadas criadas para uma tarefa específica, ainda que essa tarefa seja repugnante aos olhos da maioria. Essa visão determinista pode soar gelada, porque desmonta a narrativa romântica de heróis e vilões que escolhem seus papéis em absoluta liberdade. Mas, ao mesmo tempo, é uma visão poderosa. Ela nos empurra a olhar além da simples condenação moral e buscar as verdadeiras causas dos comportamentos, causas que podemos compreender, modificar e, quem sabe, transformar, se quisermos construir um mundo mais justo. O preço da vitória aparente. Mas afinal, qual é o preço que se paga por esse tipo de vitória? Spinoza é claro e direto. Embora externamente os chamados maus pareçam triunfar, internamente estão mergulhados em correntes invisíveis, a servidão de suas próprias paixões. Ambição desmedida, inveja corrosiva, ódio incessante, avareza insaciável. Para Spinoza, tudo isso são paixões tristes. Elas não fortalecem, enfraquecem, não libertam, aprisionam. O resultado é uma vida marcada pela inquietação, pela insatisfação constante, pelo medo de perder o que foi acumulado
e por uma desconexão profunda tanto dos outros quanto de sua própria natureza racional. Imagine o tirano, cercado de luxos, sentado em palácios resplandecentes, mas incapaz de dormir em paz porque teme a cada instante uma traição. Rodeado de bajuladores, mas sem um único amigo verdadeiro. Isso é vencer? Ou pense no golpista que amontoa fortunas, mas vive em permanente paranoia, olhando por cima do ombro, sabendo que construiu sua vida sobre uma farsa que pode ruir a qualquer momento. Esse é o retrato da vitória aparente, um triunfo vazio. Segundo Spinoza, esses indivíduos não experimentam a verdadeira alegria, aquela que acompanha o aumento de nossa perfeição e de nossa potência de agir quando guiados pela razão. O que eles sentem é uma alegria superficial, dependente de fatores externos, como aplausos, dinheiro, poder e status. E tudo o que depende do externo é frágil, instável, condenado a oscilar. A verdadeira fortaleza e a verdadeira felicidade, para Spinoza, residem na autonomia racional, na capacidade de compreender o mundo e a si mesmo e de agir em harmonia com esse entendimento. Nessa esfera, cultivam-se paixões alegres como o amor, a alegria acompanhada da ideia de uma causa externa, a generosidade, a serenidade. Assim, a explicação fria de Spinoza não é uma justificativa da maldade, mas uma dissecação dos mecanismos que a sustentam e uma revelação de sua vacuidade final. O mal pode conquistar o mundo material, mas à custa de perder sua alma, entendida não em termos religiosos, mas como a capacidade de viver uma vida racional, livre e verdadeiramente satisfatória. Sua vitória aparente é, no fundo, uma derrota existencial. É um lembrete duro de que nem tudo que reluz é ouro, e de que os símbolos externos de sucesso frequentemente escondem uma miséria interior devastadora. O caminho a seguir, cultivando a própria força. Então, o que podemos fazer nós, que aspiramos a viver uma vida ética e significativa em um mundo onde muitas vezes parece que os maus se dão bem? A resposta de Spinoza não é o cinismo, nem a rendição ao jogo deles. Não é tentar vencê-los com as mesmas armas da manipulação e da crueldade, porque isso significaria cair no mesmo abismo das paixões tristes que nos escravizam. Tampouco é esperar passivamente por uma justiça divina, que talvez nunca venha nos moldes que imaginamos. A chave, segundo Spinoza, é cultivar nossa própria potência de agir, guiada pela razão. Isso implica um esforço em várias frentes. Primeiro, esforçar-se por compreender. Compreender as leis da natureza, inclusive a natureza humana, com todas as suas luzes e sombras. Entender como funcionam as paixões, tanto as nossas quanto as dos outros. Esse entendimento não nos dá poder para manipular, mas para não sermos manipulados, para não sermos joguetes de nossas próprias emoções ou dos artifícios alheios. Segundo, focar naquilo que está ao nosso alcance. Não podemos controlar o rumo do mundo inteiro, mas podemos governar nossas próprias ações, nossas respostas e nosso desenvolvimento interior. Em vez de nos consumirmos em indignação contra a injustiça, podemos construir serenidade, clareza, fortaleza interior. Terceiro, praticar a virtude spinozista. Agir com benevolência, justiça, cooperação. Não porque tememos punições, nem porque esperamos recompensas celestes, mas porque a razão nos mostra que esse é o caminho mais útil e sustentável para perseverarmos em nosso ser dentro de uma comunidade. Não se trata de ingenuidade. Spinoza era um realista. Trata-se de sabedoria. A sabedoria de perceber que nossa verdadeira vitória não depende de eliminar os maus ou de reformar o mundo inteiro, mas de viver de forma plena, racional e livre dentro das condições que nos são dadas. Conclusão: uma liberdade conquistada. Em resumo, a explicação de Spinoza sobre por que os maus parecem vencer é multifacetada, rigorosa e, à primeira vista, dura de engolir. Ele nos lembra que o universo é indiferente às nossas noções humanas de bem e mal. Fala-nos do conatos, esse impulso vital de perseverança, que em alguns dominados por paixões tristes,
e sem freios morais, os leva a agir de forma eficaz para fins egoístas dentro de sistemas imperfeitos. E lembra também que tudo, absolutamente tudo, está determinado por uma cadeia de causas. Mas, e este é o ponto crucial, Spinoza não glorifica essa aparente vitória. Ele a desmonta, despoja-a de seu brilho e a revela pelo que é: uma forma de servidão, uma vitória de pirro, uma miragem que afasta da verdadeira felicidade e da verdadeira liberdade. O que parece triunfo é, na realidade, uma pobreza interior mascarada. Essa compreensão pode soar desanimadora, porque destrói a ideia de um justiceiro cósmico que corrige as contas, mas, ao mesmo tempo, é libertadora. Ela nos liberta da raiva impotente, da espera passiva e da obsessão com o sucesso alheio. Ela nos convida a redefinir o que significa ganhar e a voltar nossa energia para aquilo que está sob nosso domínio. O cultivo da nossa própria razão, da nossa serenidade, da nossa alegria interior. É como se Spinoza nos pedisse para sermos jardineiros de nossa própria alma. O mundo pode estar tempestuoso lá fora, mas o jardim que cuidamos dentro de nós pode florescer em sabedoria, em paz e em virtude. Essa é a vitória que ninguém pode roubar. É um chamado a um heroísmo silencioso, menos espetacular aos olhos do mundo, mas infinitamente mais profundo e duradouro. Portanto, da próxima vez que sentir a raiva ou a frustração ao ver alguém mal prosperando, lembre-se, a verdadeira batalha não é contra eles, mas por você mesmo. A vitória mais importante não se joga no tabuleiro externo do poder ou do dinheiro, mas no território íntimo da liberdade interior. Ganhar no sentido mais profundo é conquistar essa paz que nasce do entendimento e de agir conforme sua natureza mais elevada.